Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. 10h07, confirmando a hora certa. Você que usa redes sociais, sobretudo Instagram, provavelmente recebeu ou esteja recebendo ainda, né, convites de perfis que na descrição colocam lá, né, o tal do Fortune Tiger, o jogo do tigrinho, e aquela loucura, né, porque é muita solicitação, muita mesmo, assim, chega a ser insuportável. Isso para falar só do Instagram, não é? Uma dessas redes sociais, mas o fato é que é um jogo que tá na hype, né? Tá na hype e em meio a esse vácuo mesmo, né, de uma legislação mais precisa sobre esse tipo de aposta, né, no mundo virtual. Essa liberação, inclusive, das casas de apostas, junto da regulamentação do governo federal, abriu justamente aí essas novas brechas para esses jogos de azar, nesses cassinos online, se a gente pode falar dessa maneira. Vamos começar sobre este assunto com Eduardo Maurício, ele é advogado criminalista internacional. Como vai, Eduardo? Ele que já está nas nossas telas também. Bom dia. Olá, bom dia. Inicialmente eu agradeço o convite de estar participando da Band News. É sempre uma honra estar aqui presente. A gente que agradece. Eduardo, eu queria começar perguntando sobre esse vácuo de legislação mesmo, porque assim, a gente percebe, quando a gente pensa nas loterias regulamentadas, já existe nessa possibilidade de fazer essas apostas online, mas aí são nos jogos da Caixa Econômica Federal, loterias estaduais, caso elas existam também. As bets viraram uma grande febre, não é? Também nesse mundo virtual, se proliferaram aí as centenas, as milhares provavelmente. Mas nesse vácuo entraram também esses jogos, tipo o jogo do tigrinho, só para citar esse também, e fica meio que sem uma legislação mais precisa, não é? Quando a gente pensa nesses jogos. E aí, o que a gente pode falar sobre isso? De fato, como você mencionou de forma correta, as bets, elas já se encontram aí uma regulamentação para elas estarem, de fato, prestando uma atividade lícita, né? Então, as bets têm já uma lei que regulamenta, né, as atividades das bets, e que é a Lei 13.756/2018. Tá, que regulamenta aí, no caso, as apostas esportivas, e depois aí teve a lei também 14.790 de 2024, que daí ampliou o alcance, né, da legislação, exigindo aí, por exemplo, que as empresas tenham sede no Brasil, que seja possível o acesso às transações financeiras dessa empresa, sobretudo aí visando a transparência, a ética, né, e as práticas de compliance. Então, de fato, as bets hoje, elas têm uma regulamentação que é possível fazerem aí as apostas online, como por exemplo em partidas e jogos de futebol, mas no caso das bets, além das empresas serem obrigadas a ter uma sede no Brasil, e isso é muito bom, né, porque de fato as autoridades brasileiras assim conseguem fiscalizar as atividades dessas empresas. E de outro lado, para o jogo do tigrinho, é totalmente ao contrário, porque primeiro, o jogo do tigrinho, ele não tem aí a empresa, a sede da plataforma, onde é baseada a plataforma do tigrinho, é em Malta, um país europeu. E de fato, essas plataformas, elas são aí clandestinas, não tem como você fazer uma auditoria, verificar as transações, para onde vai o dinheiro, o mapeamento. E, obviamente, essa é a diferença, né? A falta de regulamentação, embora tenha aí um projeto de lei, que é o projeto de lei 2234/2022, que é conhecido como projeto de lei aí dos jogos de azar, que está tentando uma autorização do funcionamento, como é o caso do cassino online. E também bingo, jogo de bicho, do jogo do bicho, que também foi proibido há muitos anos atrás. E, de fato, esse projeto de lei visa regulamentar, né, os jogos de azar, que é totalmente diferente da bet, porque o cassino online, a sorte que vai determinar se a pessoa ganha ou não. E de fato você não tem aí uma transparência do tigrinho, quais vão ser os ganhos, ou como que vão ser, né, esses ganhos. E de fato as bets já tem isso, né? Qual o valor que você vai ganhar se acertar uma vitória, uma derrota de uma partida. Sim. Então, para finalizar, eu vejo que de fato o jogo do tigrinho, ele tem uma lacuna na lei,
tem um projeto de lei agora que visa regulamentar, mas também esse projeto de lei ele é muito, tem muitas lacunas ainda, porque depois precisa passar por uma regulamentação do Ministério da Fazenda para, de fato, determinar as regulamentações que os sites vão ter que se enquadrar para daí sim verificar se de fato o tigrinho vai ser legalizado ou não. Mas hoje o tigrinho é uma prática legal, uma contravenção penal, no artigo 50, em que de fato praticar os jogos de azar podem aí ter uma pena, uma sanção penal muito baixa, né, obviamente, por ser um crime de menor potencial ofensivo, mas a gente espera que esse projeto de lei, se for sancionado, traga aí uma regulamentação específica para esse tipo de apostas. Eduardo, quem fala é Murilo. Te escutando e lendo sobre esse assunto, me parece que esses projetos de lei, essa tentativa do governo de regulamentar, tem uma preocupação muito mais arrecadatória, do ponto de vista de conseguir também recolher tributos dessas atividades que estão sendo realizadas no Brasil. Porque do ponto de vista de fiscalização, eu queria que você me corrigisse se eu estivesse errado, me parece quase impossível fiscalizar, mesmo porque essas bets já estavam no Brasil muito antes dessa regulamentação, né? Eu acho muito difícil essa fiscalização, eu queria saber como você vê isso. Assim, a fiscalização, obviamente, é sempre difícil, mas se de fato esse projeto de lei for aprovado e entrar em vigência, obviamente que daí vai ter que ter uma regulamentação específica para os jogos ou apostas e cassino online que se adequarem a essa regulamentação estarão liberadas. As que não se adequarem não estarão liberadas. Então, de fato, obviamente que tem essa questão dos tributos e tudo mais, mas eu vejo que se tiver uma regulamentação específica e que diminua, né, a prática de lavagem de dinheiro, diversos outros crimes que a gente sabe que ocorrem, né, tanto nesses sites de apostas online e também, sobretudo, o estelionato e diversas vítimas aí que perdem seu dinheiro. Então, eu vejo que se for sancionado, né, se for, de fato, aprovado esse projeto de lei, a única saída é que ter uma regulamentação específica. Mas, do meu ponto de vista, eu acho, de fato, esse projeto de lei muito complicado, né, porque é um jogo de azar, né? A única questão, a única coisa que pode trazer a perda ou ganho é, de fato, a sorte, né? E aí a gente entra naquela capitulação do artigo 50 da Lei de Contravenção Penal, que fica, conforme você mesmo disse, fica difícil, né? Trazer uma segurança para quem irá para quem vai jogar ou apostar o dinheiro, porque, por exemplo, saiu agora na mídia que diversos influencers estavam compartilhando e promovendo as apostas online no Tigrinho, mas depois a operação policial descobriu que de fato era uma versão demo que o próprio Tigrinho fornecia para essas pessoas que têm um alcance de milhões de pessoas na rede social, para as pessoas postarem uma versão que é programada para mostrar ganhos, mas na verdade a realidade é totalmente outra, né? Exatamente, eu ia te perguntar sobre essa questão dos influenciadores, né? Para eles, a gente vem acompanhando algumas operações, mas para eles, né? Essa questão criminalística, a gente pode dizer que eles vão responder por mais alguma coisa? Porque isso se espalha, né? Como se fosse febre, né? Exatamente. Para toda prática de crime, tem que ter indícios de autoria e materialidade. A autoria tem que ser comprovada de forma com uma prova que seja válida, ou, por exemplo, um print, ou se alguém apostou um dinheiro em virtude de uma postagem de uma pessoa, de um influenciador, e essa pessoa fez prova que só apostou o dinheiro em virtude dessa postagem, que foi induzida a erro, e obviamente tem que ser provado, tem que ter indícios, né, por parte do influencer, do dolo, que é a vontade livre e consciente de agir, de prejudicar terceiros, ou até um dolo eventual, que uma pessoa assume um risco para tanto. Agora, eu vejo que, do ponto de vista técnico-jurídico, obviamente, os influencers, ou o jogador de futebol, ou outras pessoas que divulguem, por exemplo, o jogo do Tigrinho, que é uma prática ilegal hoje, conforme a legislação brasileira, eles podem, além de responder o artigo 50 da Lei de Contravenção Penal, conforme eu falei, eles podem responder outros crimes também, como lavagem de dinheiro, estelionato, organização criminosa, evasão de divisas. Então, tem vários outros crimes aí
que perfazem aí o direito penal econômico ou também práticas na internet podem aí, obviamente, ser alvos de uma sanção penal muito mais além do que o artigo 50 da Lei de Contravenção Penal, que diga e repito, que tem uma pena muito baixa, uma prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa. Então a gente nota aí que além dessa questão do projeto de lei, também tem que se ter aí um alargamento da moldura penal, obviamente aí com um projeto de lei para tipificar e aumentar a pena, né, para que seja criado um crime comum e não um crime de menor potencial ofensivo. E, sobretudo, conforme eu disse, uma das coisas muito importantes também é a desburocratização, porque hoje, por exemplo, o Tigrinho, a plataforma é baseada em um país europeu, então tem-se diversas dificuldades, por exemplo, por parte da polícia brasileira, de se investigar quem são os delinquentes que estão por trás. Obviamente aí necessita de uma cooperação jurídica internacional, necessita seguir caminhos da via diplomática. Então, de fato, por isso que uma das exigências que foram enquadradas na liberação das bets é que as empresas têm que ter sede no Brasil. 10h18, a gente conversou aqui na Band News com o Eduardo Maurício, advogado criminalista, para a gente falar aí sobre esse universo aí, sobretudo relacionado ao jogo do Tigrinho, esses jogos de azar, né, que estão se popularizando aí aos montes no mundo digital. Eduardo, obrigado, um bom fim de semana para você. Eu agradeço, cumprimento a todos.